Então, dentro disso, quando o pai também renega ele e fala que vou te jogar no hospício, que era como se falava à época... Sim. Aí tu sabia que é onde ele pode parar? Ele pode ir para lá? Pode. Uma das alternativas... Ele vai... Nossa... Se ele sair, realmente se ele sair... Porque é uma dúvida se ele vai sair, né? Ele vai passar por novos exames. Bom, mas daí é um problema jurídico. Vai virar um problema jurídico? Vai virar o Vampiro de Niterói? Até porque a gente vai... Acho que a gente vai, porque, olha, já tá uma hora de a gente segue o papo ótimo. Se ele sair, a mãe não tem condições, por mais que a mãe que virou aquela polêmica, né? A mãe não quer, mas ela diz que quer. A mãe é assim, a senhora vai receber o Francisco? Olha, eu não vou receber. Eu não vou receber, mas não bota aí que eu. Quando ele fala assim, não bota aí não que eu não vou receber, é melhor ir para Portugal. Tem uma mulher que quer ir em Portugal e tá me dando dinheiro aqui, bando para Portugal, fica aqui. E aí. Maravilhoso. Só que aí ela fala, eu vou receber com todo amor. Aí desliga a gravação. Olha, mas não tem como eu receber, gente. Eu juro. Não tem como. Olha, a imprensa não me deixa em paz. A minha casa é humilde. Quando ela fala para você que jornalista é que nem urubu, não sei o que, como é que foi essa cara? Ela acabou. Não, e ela só faltou me bater sem querer. Eu falei maníaco, né, pra ela. Eu falei não sei o que, maníaco. Ela nunca fale essa palavra perto de mim. Essa palavra maldita. Quando pegar também, Saulo, pega do Globo, da coluna dele, do True Crime, tem até o vídeo da mãe. Tem um monte de coisa ali dele. Eu tenho a senha, eu tenho o login senha. Porque, aliás, do Senhor Globo, eu só assinei por causa da coluna dele ali. Isso é verdade, eu te falei isso. Você falou. Falei isso. Mas ela... eu vou pegar essa fase. Como é que você conseguiu falar com ela? Só para não perder o fio da meada, que a gente estava... da jornada dele. Da jornada dele. Então vai lá de criança, mordeu, e ele não consegue andar. Aí vai o pai e diz assim, vou te botar aí nesse Bezerra de Menezes. Hospício. Porque você é Na época era hospício que falava mesmo. E aí... Os pais viajam, deixam ele nessa casa que ali tudo acontecia, nessa edícula em que faziam sacrifício de animais e tal. Na casa dos avós dele. Dos avós. A edícula ele não tinha que chegar lá. A avó falava, nunca vai lá. Mas ele acabou indo depois. Só que aí tem uma coisa também que eu não entendi. Inclusive a pessoa vai, nossa, mas como que essa história termina? Não sei. Ele conta que o avô deu uma pedra para ele. Que aquela pedra seria uma pedra protetora, que aquilo ali nenhum espírito do mal ia... Se bem que para mim o espírito do mal já era... Entendendo. Ele fala que o avô dele é satanista. É satanista, mas aí a gente acha que só existe um Satanás, mas não. Não, como é que é o nome do... Ele tinha um concorrente, ela né? Tem, que não como podia. É que eu esqueci o nome? É o diabo, mas é o Elmos. Eu cheguei a quase anotar. Amodeus. Eu fiquei com medo de anotar. Asmodeus. Eu fiquei com medo de pôr esse nome no meu celular. Asmodeus. Não. Eu posso falar, mas não vou escrever. Eu acho que escrito é muito mais fácil. Então quando ele vem nessa cadência, que acontece, tá? Que põe fogo no sofá, que ele e o irmão ficam bêbados e tal. E ele larga o menino, eles vão para São Paulo, vem para São Paulo. Ele é jogado na casa dos pais, dos avós. E ele fica andando e olhando para esse Bezerra de Menezes. Ele encontra o Cirando. Esse é o nome mesmo? Cirando? É o nome dele. Gente, que nome é esse? É nome de personagem de Essa de Queiroz. Os nomes das pessoas que morreram, nenhum nome foi trocado. Porque Cirando não é personagem de Essa de Queiroz? Acho maravilhoso. Aí ele encontra o Cirando, que é um homem com histórico... Ele não era tão mais velho que ele, mas eles tinham idades diferentes. O Francisco devia ter 13, 14 anos. E ele tinha o quê? 18, 19. Eles tinham 5 anos de diferença, mas em tempos de vida diferentes. E esse Cirando é a primeira, para mim também, dentro dessa equação, o acesso que ele tem a um assassino. Sim. Dependendo se ele tem ou não, porque mas é levado... Mas engraçado, eu não vejo assim, Beto. Eu vejo o Cirando como um doente. Mas ele matou. Mas o fascínio dele é saber como é que ele matou o pai. Mas aí, vê só, o Cirando... Eu acho que o Cirando, como ele é inimputável, não dá para colocar nele a etiqueta de assassino. Eu acho que há... Assim, eu acho... Eu posso até estar errado, tá? Que aí já é interpretação. Eu acho que a identidade assassina do Francisco, ela começa a ser desenhada, a assinatura dele, com
o Sandrinho. Porque, por exemplo, no Sandrinho ele já tinha esse desejo assassino. O Sandrinho, que aliás, eu tenho uma raiva desse Sandrinho aí no livro, nossa, chato parecido. O que ele faz com o cavalo, que ele vai atrás de cachorro. Óbvio, menino, perigoso ele, hein? Aí o que acontece? O Sandrinho ele vai ser a intelectualização do serial killer. Eu acho que é o desejo. Tu sabe por quê, por exemplo, o que os Francisco sofrem no exército, se ele fosse um assassino nato naquela altura da vida, ele teria se vingado daquele cara. Mas ele tenta, né? Ele só não mata algumas pessoas porque ele não teve sorte. Eu acho que porque ele ainda não tinha ainda não estava amadurecido. Ele não teve sorte, porque aquela bigorna, aquele martelão que ele tenta bater no cara da verde-limão lá, exatamente. Ele não mata por segundos. Mas então, quando ele conhece Cyrano... O cara, por exemplo, eu esqueci o nome dele, esse está com o nome trocado. Eu não vou nem lembrar, nem então no trocado. Mas eu lembro só do verdadeiro, não lembro qual tá lá. Qual que é a história? É o que eles tentam matar no ponto de ônibus. É o namorado da verde-limão. Exatamente. Ali, por exemplo, que já tinha... Que é com o Lourenço, isso, não é com o Sandrinho. Então, mas ele já tinha conhecido o Sandrinho. Não, ele vai conhecer depois, que tanto que ele conhece o Sandrinho pergunta pra ele, você já matou alguém? Ele falou, já matei. Ele já tinha passado a história. Não achava não, ele mentiu que tinha matado o cara. Não, então, mas ali, se a arma tivesse carregada, ele tinha teria tirado. matado. Então, é o que eu falo, a falta de sorte. Ali ele já tem ele já tem a capacidade de matar. Ele tem a força da morte, ele quer matar. Ele tem um motor que funciona. Então, mas o Cyrano, ele traz para ele, sendo inimputável ou não, como é matar alguém. Eu acho que é o primeiro. Tanto que ele fala assim, você fica aqui, eu fico louco, eu pego sua cabeça e faço, me conta mais, o que você vai fazer? E ele senta lá dele e eles falam com naturalidade, né? Tanto que quando porque os dois têm uma idade mental, inclusive intelectualmente, baixa. Tanto que tem uma... Porque ali eles falam da morte de maneira até lúdica, né? Não sei se tu lembra, mas quando ele pede para ele... que ele descobre que ele não sabe nadar, que ele fala, não, eu vou te ensinar a nadar. Tu começa a comer os peixes. O que é aquilo? E aí o Francisco fala, não vou fazer isso. Então tu vai morrer afogado, e aí tu vai encontrar o meu pai sem cabeça e a minha mãe toda esquartejada. Aí ele, não, então me dá aqui que eu vou... Por isso que eu falo que os dois têm a mesma inteligência limitada, não o Vilela. Agora ali eu acho que ainda tá meio lúdico. Né? Só pra vocês entenderem, o Cyrano fala pro maníaco comer peixes vivos, para que os peixes vivos dentro dele permitam que ele flutue como um peixe, nade como um peixe. E aí ele tenta pegar um peixe desse tamanho. Olha. Não, mas deixa eu te falar, eles comem esse peixe até hoje. Vivo? Não, é uma tradição lá vivo. Esses peixinhos, mas aquele peixe que ele não conseguia comer vivo. Aí entopem, o cara fala, agora então você tem que tomar esse grandão. Ele já tinha comido um monte de peixinho pequeno. Aí ele dá o peixão. Aí eu fui conversar com os caras que trabalham lá no matadouro, que eles já tomam banho no mesmo lugar até hoje. No mesmo rio. No mesmo rio. E aí eu contei, essa história que eles comiam peixe vivo é verdade? Ele falou, não, a gente come até hoje. Minha mãe de Deus. Mas só que ele engasga com um lambari grande. Olha o momento aí também, se ele tivesse morrido naquele momento, quantas mulheres estariam vivas até hoje? São momentos que o Francisco quase morre, não morre, que você fala, enfia mais esse peixe. E ele não morreu. Vem uma pessoa e salva ele, o peixe explode, e ele vomita todos os peixes vivos. E eles têm uma coisa, inclusive, tem momentos do pinto sujo desse. Esse homem tem um pinto sujo, hein? Que minha mãe Deus. Só uma pergunta já lá na frente. Ele operou esse pinto na cadeia? Não. Ele continua com essa fimose suja? Continua. Ele não operou. Pelo menos eu achava que tinha operado. A mãe não sabe dizer, o irmão não sabe dizer, o diretor da penitenciária não sabe dizer, os carcereiros não sabem dizer. Carcereiro não, policiais penais. E aí, como eu já conheço o processo de execução penal de cabo a rabo, digo, se ele operou, tem que estar registrado aqui, porque ele sai, é uma saída da penitenciária. Não é feito lá, né? E sai exatamente. E lá toda a saída é registrada. E não tem, eu fui lá folha por folha, não tem a saída dele. Ele nunca saiu, ou seja, ele ainda está... Eu estou passando aqui que eu estou muito brilhando. Mas ele tá... Porque esse pinto sujo dele aparece também em muitos lugares ali, que é um ponto nevrálgico para ele na sexualidade dele, né? Então, tu sabe, Beto, eu acho assim, ó... E o próprio Cyrano também... Tem um momento que eles estão tomando banho nesse rio, o Cyrano e mais não sei quem,
que eles falam, cara, olha o teu pinto, você tem que operar isso daí. Ele fica muito bravo quando falam do pinto dele. E só na linha ali, o Cyrano ele vai levar ele para um lugar muito importante, que é o matadouro. Não é o Cyrano que leva ele para o matadouro? É o Cyrano. Então, dentro dessa linha, dessa equação da construção, desse tamanho de serial killer que ele vai se tornar, essa ida ao matadouro é muito importante. Sim. Porque é onde ele vê a morte, de fato. Não é o primeiro impacto de morte? Então, eu fico muito em dúvida, porque, por exemplo, a gente está falando do Francisco. Do Francisco, né? Porque tem, como o próprio Marrom, que trabalha até hoje no matadouro, ele fala, olha, eu trabalho no matadouro desde 12 anos e eu não posso ver um sangue de gente que eu passo mal. Mas ele não é psicopata, serial killer. Exatamente. Aí tem essa questão. Não estou dizendo que o matador transforma as pessoas em morte. A mesma coisa é a fimose. Quantas pessoas não têm fimose e nunca operaram e nem por aí estão cometendo crimes sexuais? Como a gente está falando do Francisco, eu acho que contribuiu. Eu acho que o matadouro tá para o Francisco como a prostituição tá para a Elise. Sim. Sabe, a forma como eu vou me desprender da vida dos outros, né? Vou me desprender da vida dos outros, a forma como eu vou me tornar insensível à tua dor é dali, porque ele já é um homem doente, ele tem um problema, um transtorno mental muito grande, e aquilo ali só ajuda ele a se desprender. Ele se sente muito mais à vontade em tirar a vida do outro vendo aquilo. Não, concordo, e ainda 100%. Tem um contexto erótico. A necrofilia dele começa a se desenvolver ali no matadouro. Porque quando ele vê o boi que ele baixa a parte da frente, que a bunda fica arrebitada para cima, ele fica excitado, por exemplo. Ele ficava excitado. Ele ficava excitado, ele fala disso. Que Sim. O outro fala não sei o que, ele fala, eu tô de pau duro. E ele fala assim, como você pode ficar excitado vendo um boi morrendo? Eu lembro dessa parte, ele pergunta pro Cyrano, o que tu sente quando tu vê o boi morrendo? Ele fala, eu lembro do meu pai, da minha mãe. Isso. E você? Eu fico excitado. E detalhe, já pulando lá para frente, quando a Selma for encontrada, a última viva é a primeira a ser encontrada, vamos dizer assim? A última que ele matou é a primeira a ser encontrada. Que a Selma, ela está na posição... Na verdade, não. A primeira que ele matou e é encontrada é a Raquel. A gente não sabia ainda. Mas ninguém sabia que era ele. A primeira que se descobre um cemitério através da Selma. E ela está na posição. Chegam a ele através da Selma. Ele põe ela na posição do boi morrendo. Sim. Ele não postou ela não, sabia? Aquela deve ter posto todo mundo. Tinha outras do lado? Tinha. Ainda tinham outros corpos que ele voltava ali? Tinha a Elisângela, tinha a Michelle. Aí que ainda dava para ver, não estava em alçada. É porque, na verdade, a floresta não é como a gente imagina. A floresta, ela é A Selma estava aqui, mas tu não via os outros corpos. Tu tinha que dar uma volta. Era como se fosse... Não era um clarão. Não era um clarão. Era um... Tinha um matagalzinho aqui, um matagal ali, uma outra ali. Um muro de matagal. Ele fez um tipo uma caverna onde ele se esconde com uma menina quando vai passar alguém, vai passar uma procissão de padre lá, que ele fala de pastor. De pastor que era no Parque Anhanguera que iam, não é isso? Só que ele resolveu lá porque ele sentiu que tinha um demônio ali. Gente, esse homem eu quero conversar com ele. Esse sim, sabe o que E aí eles se escondem. Ele podia ter salvado. Ele fez tipo uma caverninha, assim, onde eles se escondem. Essa ficou viva, né? Essa ficou viva. Por isso que a gente sabe tantos detalhes. É muito interessante que tem pontos ali que eu falo, essa mulher tem que ter ficado viva para ele saber tudo isso daqui. Sim. Até como ele fala, ai gente, as coisas, a gente vai ter que chegar logo lá daqui a pouco. Porque ele no matagal, vestido de mulher, pedindo maquiagem e falando, dá esse sapato aí que fica muito melhor em mim. Meu Deus do céu. E ele ficava puto porque o sapato não entrava nele. Ele ficava... assim, por isso que eu falo Silêncio dos Inocentes. Ele quer a transformação na mulher mesmo. Sim, ele quer. Então ali atrás... Eu acho que ele tem que ser... Eu lamento muito no Brasil... Que a gente não tem um Mindhunter da vida. O cara tá há 30 anos e não tem nenhum estudo sobre ele. Quer dizer, tem, mas os estudos só é para fim jurídico. Você está falando do Mindhunter. De entender essa mente, até para você antecipar outros. Entender. Porque os próprios crimes não estavam sendo investigados, como eu sempre explico para as pessoas, porque eles estavam em delegacias separadas.
E não existia ali ninguém que percebesse que era o mesmo e cara. A gente é tão conservador aqui, principalmente a justiça, por exemplo, eles não querem, a rigor, eles não querem que os presos deem entrevista. Eu acho que eles deveriam dar, esses presos deveriam dar entrevista, deviam fazer livro, devia fazer... A gente precisa entender o que se passa na cabeça dessa criatura para poder identificar outros que estão aqui fora. É só estudando a mente dessas pessoas para você conseguir perceber, inclusive, que crimes estão acontecendo por pessoas parecidas. Mas as pessoas não entendem. Tem gente que fala assim, mas tu vai divulgar os exames psiquiátricos e psicológicos do maníaco? Sim, vou, não, claro. Jornalisticamente, Primeiro que isso é uma preciosidade jornalística. Sim, segundo que quando isso é divulgado, quem mais consome são psicólogos e psiquiatras que querem entender querem identificar, querem entender o porquê das coisas, e você só sabe disso. Eu acho um segundo crime deixar o Vampiro de Niterói e o Chico Picadinho morrerem sem serem estudados. Não, claro. Tipo, precisava ter uma enciclopédia, assim, não, vamos, entender o porquê das coisas, um capítulo para cada ano da vida dessa pessoa para poder entender. Você vai lá nos Estados Unidos, cara... Mindhunter. A gente se utiliza hoje de termos como serial killer que veio disso. De estudos com essas pessoas para entender o que elas são. Desenvolve o serial killer. E sem falar que eu acho que até de utilidade pública, porque eles vão sair, né? O maníaco pode sair. O Pedrinho Matador da vida, que além de tudo inventava, inclusive, que era o maior, dos maiores, porque você tem... Para mim, o Pedrinho, olha... Que está no livro, inclusive, porque quase não entra, sabia? Mas super tem a ver. Uma coisa já deixando aqui, que eu acho muito legal nos seus formatos, é que você tem as histórias paralelas. Isso é um formato seu, é cara. Você não pode perder nunca porque você criou e eu acho muito bom. Mas no do Maníaco... O Pedrinho Matador, inclusive, tem um furo jornalístico ali, que são, pela primeira vez, que são apontados os suspeitos de terem matado ele. Sim, você colocou. Isso nunca saiu em lugar nenhum. E você tem... E todas essas histórias paralelas que você traz estão intimamente ligadas com o Maníaco. Ou na construção de ele, quando ele entra com o Sandrinho já nas celebridades da época, de serial killers, de matadores em séries e tudo mais, ou depois, como o Pedrinho Matador, que entra porque o Pedrinho Matador estava na mesma cadeia querendo matar o maníaco. Querendo matar ele, E só não mata porque o PCC não deixa. O maníaco do Trianon, é lógico, ele estava na mesma época, ele viu a notícia, ele viu o jornal, ele seguiu, ele vai até o Trianon para ver. Então, era isso que eu ia falar naquela hora e acabei me dispersando. O Sandrinho, eu acho que é um papel carbono do Francisco, mas ele sabia a linha que ele não podia cruzar. Ele tem mais medo da lei. Se não tivesse lei, ele cruzaria. Eu acho que eu acho que também por uma questão o intelecto dele é melhor. Porque, por exemplo, o Sandrinho, ele passava o dia inteiro lendo revista de true crime. Lendo tudo. Tudo, assim, né? Lia tudo. O cara trabalhava na banca de revista e lia tudo. Ele separava, pelo que você fala, ele lia e ainda ele tinha um bom marketing, ainda colocava as matérias policiais sangrentas para vender. Mas ele me lembra muito a relação do Dahmer com o pai. Que o pai chegou a ter um diálogo dele com o pai que ele fala, cara... vai lá, a primeira vez que ele visita o filho na cadeia, o filho fala, pai, mas você que me ensinou isso tudo. Ele fala assim, pois é, né, mas tinha uma linha que não era para ser cruzada e você cruzou. Esse teu desejo eu também tinha. A única coisa é que eu respeitei a lei. Que é a linha, né? Eu respeitei essa linha, eu não passei dessa linha e você passou. E agora olha que você tá do lado daí, eu tô do lado daqui. Aí eu acho que o Serginho seria o pai do Dahmer. O Sandrinho percebeu isso. Não é Serginho o nome dele? Sandrinho? Sandrinho. O Sandrinho, ele tentou... o maníaco mandou uma carta para ele dizendo que... Porque ele nunca visitou ele, porque como se eles fossem pai, ele falou nunca. Imagina. Ele é sozinho. Agora, o Lourenço, ele carrega muito culpa porque ele acha que podia ter detido ele, que ele não desconfiava que ele... Quer dizer, ele desconfiava, né? Ele se sente culpado porque, em vez dele acolher o amigo, ele foi egoísta.
Porque tu lembra, tem uma cena... Ele foi inteligente de cair fora, porque o Lourenço, para entender nessa linha do tempo, depois do... Quer café? Eu quero. Pode pedir café, Agatha, por favor, aqui, para o nosso querido do céu? Porque só para completar, rapidinho, desculpa. Tá. Do Lourenço, porque o Lourenço, ele percebeu algumas... Ele era da turminha... Mas ele não era um psicopata. Não era psicopata. Ele era um rejeitado. Por ele mesmo, quando ele se conhece, porque... Na verdade, ele era... Sabe o que ele era? Ele era um... Ele era do Joelma, ele era um sobrevivente do Joelma, que o rosto dele... Sim. Imagina, até o Joelma entrou nessa história. Porque assim, nessa linha, então, ele conhece o Não, mas eu vou te dizer o que ele conta. Ele conta que... Como ele era muito rejeitado... Ele era muito rejeitado, foi rejeitado pela namorada, ele foi rejeitado pelas mulheres. É muito triste aquilo. E aí ele tinha que ter uma empatia em saber o que é ser rejeitado e ter acolhido o Francisco. Quando ele vê que tem ali vira uma chave que é definitiva, que é quando eles veem aquele o namorado da Lycra Verde Limão. Não, é quando ele vê o carro pegando fogo, quando ele quer... E o outro preocupado, o outro querendo salvar a vida. Inteira morrer. Ele se viu. E aí, e mesmo que ele disse, cara, se tu te depara, não precisa nem tu ter sequela de queimadura. Se você se depara com aquilo, tipo assim, vamos ajudar, foda-se o teu... que tu tem que chegar lá em tal hora, senão não vai ter mídia pra você. E aí o cara fala, não, olha, eu vou ir na frente, cuida aí, que esses caras já levaram farelo, já estão tudo que vai ficar aí. E ele não teve a empatia com o amigo de saber que aquilo era um gatilho pro amigo, porque ele quase morreu. Teve amigos que morreram queimados lá no Joelma. Ele só não morreu por morreu por pouco, né? Por sorte. E aí ele diz assim, quer saber, essa pessoa... E tem um ponto assim, se você pegar, por exemplo... E aí a culpa que ele carrega é, poxa, eu podia ter acolhido o Francisco. Mas ele não dá, sabe, porque ele é um psicopata mesmo, cara, ele não seria o que ele vai agir. Porque eu acho que assim, ele vai criando uma turma dos rejeitados. Porque o primeiro é o louquinho, o Cirando. O Cirando. Aí depois, quando ele vem para São Paulo, vai trabalhar no Center Castilho, que você até fala, tal, não sei o que lá. Coitado do menino, ele conhece um moço que tem uma faixa na cara, que ele morre de vergonha, que é o Lourenço. Que é um sobrevivente do Joelma. Ai, gente, você contando a história desse moço, eu acho que é o único momento que eu me emocionei. As vítimas também, mas aqui era uma emoção... do seguinte, é um moço que foi cortada a vida dele, né? Obrigado, Agatha. Ele era um cara que trabalhava, trabalhador, tinha uma noiva, vai trabalhar, chega mais cedo aquele dia no Joelma por conta de mostrar serviço para o patrão, estava empenhado. Então, ele queria fazer... Ele tinha que preparar. Se ele chegasse no horário que ele tinha que chegar, ele não teria passado. Ele está no Joelma, pega fogo o Joelma, ele sobe e o rosto dele inteiro pega fogo. Quando ele perde o rosto, ele perde tudo. Ele perde o emprego, ele perde a namorada que fala para ele que não quer mais ele porque ele tem um rosto queimado agora. Ele perde a vaidade, fica com vergonha e vira um homem caverna. Que nisso o Francisco foi interessante para ele, porque é o Francisco que tira, né, que liberta ele daquele pano. Porque ele, como rejeitado, ele aceitaria o outro rejeitado também. Ele liberta o pano lá eu acho que é no Matadouro, né? É no Matadouro. E aí ele, de São Paulo, leva o Lourenço para São José do Rio Preto? São José do Rio Preto. E lá ele reencontra o Cirando, e aí eles vão todos trabalhar no Matadouro. Sim, é que tinha... o Matadouro, ele funcionava meio de temporada. Tinha uma alta temporada, entendi, e aí ele funciona todo dia normalmente. Só que aí tem uma alta temporada que chega, ela triplica o número de bois para serem abatidos, e aí eles ficam contratando mais gente. Aí geralmente um que tá lá que chama... O maníaco, ele começa a trabalhar no Matadouro. E o Sandrinho fica puto porque não dão a marreta para ele, né? Não dão, porque ele é humano, né? O maníaco começa a trabalhar. Não é porque ele não é humano. O Sandrinho é o desgraçado lá. Não, o Sandrinho que quer a marreta. Que quer a marreta, não, e que o homem é porque ele volta depois de uma confusão que vai ter. É a primeira vez que o maníaco vai... A pessoa tem que ler o livro, depois ela volta para essa live que ela vai entender tudo. Mais ainda, mas vocês estão entendendo, né, gente? Que é o seguinte, quando ele vai nessa linha do tempo, ele tem os seus grilos falantes, que é o Cirando, que ele conhece ainda na... Então, assim, eu vou te levar para o hospício. Ele conhece o Cirando no hospício que o pai falava para onde ele ia. Aí ele vai morar com o avô,
que é um satanista, com o avô e com a avó, tá morando com o avô e com a avó, e ele nem ia mais para a escola, ele só ficava indo encontrar o Cirando e ficando pegando... Sim, tem um outro detalhe, antes dele morar com a avó, ainda falando de negligência familiar, ele lá no dia... Tem a violência. Não, no dia... Abuso. Não, coisas pequenas, mas que dizem muita coisa. Que aí, quando ele morava com os pais, ele já ia para a escola e não ia... Ele saía de casa para ir para a escola e ficava na rua o dia inteiro com o Cirando. Chegava em casa, o uniforme era sujíssimo e ninguém percebia. Ninguém percebia, ou seja, ele já era invisível dentro de casa. A negligência, ela tá aí. O Cirando ele conhece ainda morando com os pais. Com os pais. Ele conhece... O Cirando, ele morava com os pais. Da casa dos pais para a escola, ele passava na frente do hospital. Ele não passava na frente, ele passava na lateral e na frente. E na lateral é onde tinha essa pracinha onde o Cirando ficava, jogando lá... E aí o irmão dele vê ele com o Cirando, não é o irmão? Não, a professora manda um bilhete pelo irmão. A professora manda um bilhete pro irmão entregar para a mãe, dizendo assim, olha... Seu filho não está mais aparecendo aqui. Não aparece na escola há 15 dias e se ele não vier na segunda-feira, a vaga vai ser dada para outro. Aí o pai bate nele. Mas bate nele forte. Não, o pai vai bater quando eles tocam fogo na casa. Não é quando ele... Por causa da escola? Não. Tá, cheguei lá. Na verdade, junta tudo. Junta, porque no dia que o pai... Porque, cara, é muito louco. Eles recebem o bilhete, o Luiz, que é o mais velho, já sabia ler, lê o bilhete, vê que é merda, que vai dar merda. E tem que ler em voz alta porque o pai era analfabeto. Não, aí ele engana o pai. Tipo, ele não lê o bilhete, porque... aliás, ele entrega o bilhete, mas não lê. Só que aí o pai e a mãe não sabem ler, fica aquele bilhete lá. Só que aí o Luiz Carlos vai ler o bilhete e diz, não, eles têm que ler esse bilhete porque senão meu irmão vai perder a vaga na escola. E aí ele vai, entrega e lê o bilhete para os pais. Só que aí... Ou é no dia separado? Eu acho que o bilhete não é no mesmo dia do incêndio. Não, porque o incêndio ele volta com o irmão... Eles param acham R$2. Mas ele dá a surra para as duas coisas, porque eu lembro que quando ele está batendo no Francisco, que ele está alcoolizado, diz que é a única surra que ele deu na vida... Num filho. Tanto que ele carrega essa culpa depois dessa surra. No momento da surra, ele fala que o fato dele não estar indo para a escola vai fazer com que ele seja igual ao pai e a mãe, que tem subemprego, que não sabem ler, que o único que sabe ler na casa é o Luiz. Que é o irmão mais velho. Só para deixar claro, hoje a mãe é super letrada, estudou... ela escreve, lê e tal. Sim. Então, assim, dentro dessa... A gente está falando de 1970, sim, né? Então, dentro dessa linha do tempo, você tem todos esses elementos que vão se somando. E tem um importante que é um pouco antes, se eu não me engano, desse momento do encontro do Cirando.